Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de novo no canal da Power Up Innovation. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto do Topida para que a gente possa aprender lá como desenvolver nossas aplicações em Android, né? Bom, nós já conseguimos da última vez desenvolver essas 4 telas e hoje nós vamos dar prosseguimentos a elas, né? E na realidade hoje a gente vai fazer algo diferente, né? Além do desenvolvimento dessa parte de layout, nós vamos entrar no desenvolvimento de uma funcionalidade. E quando a gente faz isso, a gente está entregando valor ao nosso usuário, e a entrega desse valor representa que muda um pouco a característica daquela tarefa, ela deixa de ser tarefa e vira uma história, né? Então essa aqui seria a minha história, tá? Aqui, bom, eu, enquanto usuário, gostaria de cadastrar uma nova ração para que saiba quais as rações que meu pet gosta. Lá no início a gente descobriu que o problema da Márcia, né, em algum momento, era que ela tinha esquecido de alimentar o cachorrinho dela, e pode ser que ela até tenha lembrado de comprar lá a ração, mas a ração que ela foi comprar no dia não tinha, ou ela não lembrava qual era a ração especificamente que ele gostava, que ele tinha se dado bem, que ele parou de comer, e é importante eu ter um cadastro dessas rações. Então, para fazer cadastros, o melhor é usar, né? Lógico que por mais que tenha esses dados lá no servidor em nuvem, é importante que eu tenha, né, numa versão offline da minha aplicação, ou quando eu não tiver condições de fazer uma conexão com isso no servidor, eu tenha essa base, né, por pequena que seja, de informações que persistam dentro do meu dispositivo. E para isso que serve esse banco de dados SQLite, que ele é criado para cada aplicação. A cada aplicação, como a gente disse no início, ele tem um sandbox, e esse sandbox ele justamente isola a tua aplicação de outros pontos. Então você também pode criar ali uma área, né, reservada para salvar dados que persistam nesse teu dispositivo, tá? E eu coloquei alguns critérios aqui, ó, que vão ser dados para quando concluir, para ter minha tarefa como concluída, né? Então, dado que o usuário quer cadastrar uma nova ração, quando ele abrir a tela de cadastro, então os campos deverão estar limpos, o tipo de ração será standard e o porte será médio. Opa, então aqui eu já tenho um padrão de como eu quero quando abrir a tela. Depois, dado que o usuário queira cadastrar uma nova ração, quando ele pressionar o botão salvar, então os campos deverão ser salvos, todos devem estar obrigatoriamente preenchidos. Caso sejam esquecidos, uma mensagem deverá ser apresentada. Opa, legal. Dado que o usuário queira cadastrar uma nova ração, após pressionar o botão salvar, uma mensagem que a ração foi salva deverá ser apresentada, senão uma mensagem de falha deverá ser mostrada. Perfeito? Então, gente, a gente já tem aqui o nosso contrato e vamos para a batalha, certo? Ok, então a gente já sabe que vai precisar cadastrar, né, essa informação. Então, dessa maneira, nós vamos usar um SQLite. E o Android, ele já, né, por padrão, ele tem o SQLite como uma ferramenta de gravação dessas informações. E para utilizá-lo, basta eu criar, ou tem classes já que eu posso utilizar de acordo com a documentação, que você pode encontrar mais informações no Android database.sqlite. As informações estão todas lá no site dos desenvolvedores, caso vocês queiram ter alguma dúvida, vocês podem também consultar lá. E a gente vai usar aqui uma classe que faz uso dessas informações, que é o SQLite Open Helper, que é um auxiliar, né, para a gente estar trabalhando com o banco de dados. E então, para que a gente possa usar ele, possamos usá-lo, desculpa o meu português aí, né, ruim, o pessoal não percebe eu escrevendo mal, porque aqui ele já corrige, né? Então vamos lá, não, opa, cancela, que burro. Bom, a gente vai criar uma classe, tá? Vamos criar uma classe. Essa classe aqui vai ser, pode ser, eu vou chamar aqui de Database Helper, tá?
auxiliar de banco de dados, né? Ele vai ser o nosso ajudante, tá? Então eu vou aqui, ó, criei, adicionar aqui para o nosso Git. Uma coisa importante aqui, gente, é que a gente vai usar, vai herdar, né? Então aqui eu vou usar aqui o termo para herdar a ferramenta, né? Ou a classe que ele já tem pronto para isso, que é o SQLite Open Helper, tá? SQLite Open Helper. Então esse aqui eu já tenho, né? Eu já tenho aqui essa classe que é fornecida pelo Android para lidar com essas situações de banco. Perfeito. Nesse caso, gente, para que eu possa trabalhar com banco de dados, eu tenho que obrigatoriamente ter três classes. Tá? A primeira, a gente sabe, é o próprio construtor. E os outros métodos que são importantes é ter o método onCreate e o onUpgrade. Esses são os métodos que são tidos como os obrigatórios. E você tem também onDowngrade, que você pode também criar, mas eles já são opcionais. Tá? Primeiro você pode aqui, como uma boa prática, né, você pode criar aqui algumas variáveis, né? Isso aqui vamos chamar aqui de banco de dados nome. Essa aqui vai ser a string que vai guardar o nome do banco de dados. Nada mais justo do que chamar esse banco de dados de PubFeeder, tá? E também, para versionar esse banco de dados, a gente vai criar também aqui uma variável, né, inteira. E vamos chamar ela de banco de dados versão. Tá? E aqui começa na primeira versão. Perfeito? Ok, gente. O outro ponto que a gente vai fazer agora é criar o construtor dessa minha classe. O construtor é público, né? E aqui vamos lá, database helper. Ele vai abrir sempre dentro de um contexto, então é esse contexto que vai ser importante ser passado como parâmetro, tá? Opa, aqui tá reclamando que não tá, a gente tem que fazer Alt Enter, importa, certo? Ok, vamos lá. Então aqui, ó, nesse caso, como ele está estendendo do SQLite Open Helper, eu preciso iniciar, né, as informações da classe Py, que basicamente são essas, ó. Eu tenho que dar o contexto, que a gente já sabe, eu tenho que passar o nome do banco que eu vou utilizar, né, o cursor e a versão que eu quero desse meu banco. Então já começo passando aqui qual é o contexto, é o que eu recebi, né, esse contexto que está aqui no método, aqui como parâmetro do nosso método. Aqui a gente não vai precisar pedir o banco de dados, porque essa informação a gente já tem, né? A gente criou ela aqui hardcoded, né? Que é o banco de dados nome, tá? Como esse parâmetro aqui do factory, a gente vai colocar ele nulo. Tá? E aí agora a gente vai tratar da versão, que é o banco de dados versão. Perfeito, gente. Criei meu método, né? Esse primeiro aqui que é o construtor. E agora eu preciso de dois métodos principais, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Eu vou sobrescrever métodos que já estão, só para fazer essa sobrecarga aqui, né? Eu vou usar aqui
O primeiro desse método é o onCreate, tá? Ele é o onCreate. E como parâmetro, eu tenho que passar um banco de dados, né, do tipo SQLite. Quando eu quero trabalhar com esse tipo de SQLite, o tipo de dados que eu vou usar é o SQLite Database. E aqui é só o banco de dados, certo? Perfeito. O outro método que eu vou precisar trabalhar é o método obrigatório, tá? Que é o public void on upgrade. Toda vez que eu quiser atualizar esse cara, eu vou ter que rodar esse métodozinho, tá? Então, para que esse método funcione, ele tem 3 parâmetros que são os parâmetros principais, tá? Quais são eles? O banco de dados, o outro parâmetro é a versão anterior, e aqui a próxima versão. Poderia ser versão atual, versão próxima, então cada um escolhe a dor que eu falei antes. Perfeito? Ok. O que eu preciso tá aí. Mas quando eu vou criar nessa versão, nesse método onCreate, eu preciso adicionar as tabelas do meu banco de dados. Tá? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar somente da tela de cadastro de rações e eu vou criar somente a tabela das rações. Tá bom? E aqui, gente, como é que eu vou fazer isso? Existem N formas de fazer, gente, também a gente vai trabalhar isso depois, né? Mas aqui, basicamente, eu vou criar um método, né? Eu vou utilizar um método já para executar um método, né, do SQL, dessa linguagem SQL, e aqui, basicamente, dentro dele eu vou passar, né, qual seria esse comando que acho que todo mundo conhece aqui, que é o create table, né? E aqui eu vou dizer o nome da minha tabela, que é a tabela rações, tá? Dentro dela eu vou colocar os campos e pronto, montei aqui o meu comando SQL. Aqui dentro eu vou criar aqui uma chave principal, que é um inteiro, e vai ser esse é o ID, que é o inteiro, e também vai ser a minha chave primária. Perfeito? Em seguida, eu vou criar os outros campos que estão naquela tela que eu mostrei para vocês antes, tá? Que seriam o primeiro item que está lá é a marca, da ração, que é um campo de texto. Eu também coloquei lá a quantidade, né, que eu quero saber quanto que vem naquele pacote daquela marca, até para que eu possa fazer as previsões de consumo, quando ela vai acabar. Isso aqui eu vou colocar como um inteiro, tá? Aqui também tem uma outra coisa importante relacionado ao tipo da ração, porque eu preciso saber se ela é uma ração do tipo premium, se ela é uma ração do tipo standard, né, ou um RO, aqui eu vou precisar saber, tá? E eu preciso saber também o porte do meu cachorro para definir qual é essa minha ração, tá? Tem mais a ver com cachorro, mas a gente vai colocar aqui porque às vezes as rações têm o mesmo nome, mas elas são de diferente porte. Qual é que serve para mim
E aqui eu botei raçóis. Já está sem acento, mas ainda assim é pior. Perfeito. Criei, eu vou criar durante os vídeos, eu vou estar criando as outras tabelas que a gente vai utilizar, mas por enquanto a gente já tem aqui a nossa classe que vai estar lidando com o banco de dados que a gente vai usar nesse vídeo. Tudo bem?